Olá pessoal, nessa aula nós falaremos sobre o teorema fundamental do cálculo e para uma melhor compreensão iremos partir de um problema de cálculo de área. Vamos considerar o problema de encontrar a área que está sob essa curva vermelha entre o x igual a 1 e o x igual a 5. Meu interesse é saber quanto que é essa área. Como que eu posso proceder para fazer esse cálculo? Eu posso repartir esse intervalo que vai de 1 até 5 em vários retângulos. Como que nós podemos fazer isso? Inicialmente, nós podemos repartir esse intervalo que vai de 1 até 5 em vários retângulos e depois calculamos a área de cada um desses retângulos. Suponha que esse intervalo que vai de 1 até 5 seja repartido em 5 partes. Então, se você repartir em 5 partes e tomar como altura de cada retângulo a parte mais alta, né, ou seja, a maior imagem de todos os pontos que estão aqui nesse intervalo, você terá uma situação dessa forma. Com certeza, o número que você encontra será maior do que o número real. Por uma razão muito simples, você está contando aqui coisas que não eram para ser contadas. Então, a sua área é uma área maior. Você também poderia fazer diferente. Ao invés de pegar a maior imagem, você poderia pegar a menor imagem. Então, nesse caso, você estaria errando para menos. Esse número que aparece aqui embaixo, 8,8, é a soma das áreas de cada um desses retângulos que está colocado aqui, e essa soma deu 8,8. Se considerarmos agora os retângulos que excedem, né, a área procurada, você verá que a soma das áreas dá 11,79. O que nós temos aqui é que a área verdadeira, a área que nós procuramos, ela é um número entre 8,8 e 11,79. E o que nós iremos fazer para conseguir encontrar essa área? A ideia é repartirmos o intervalo que vai de 1 até 5 em um número de partes cada vez maior. Consequentemente, a base desse retângulo aqui será cada vez menor. No momento, ele está dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Esse seletor me ajudará a controlar o número de partes que o intervalo foi dividido. Então, aqui agora eu vou aumentar a quantidade. Eu já estou aqui com 11 partes. Você veja que, vamos olhar para a soma inferior. Você veja que agora a soma inferior já está em 9,54. E na medida que eu vou aumentando a quantidade de intervalos nesse intervalo que vai de 1 até 5, esse número aqui, correspondente à soma inferior, ele fica cada vez maior, ele vai aumentando. Então aqui já estou com 50 partes, a soma deu 10,06. E quando eu chego aqui em 100 partes, a soma deu 10,12. Agora vejamos o que acontece com a outra soma, a chamada soma superior. Vamos voltar aqui para um número baixo e vamos agora colocar visível a soma superior. A soma superior aqui está em 11,79. Note que, na medida que você aumenta a quantidade de retângulos, essa soma vai diminuindo. A tendência dela é se aproximar, já que a função é contínua, é se aproximar de um certo número esse que será a área procurada. Se colocarmos os dois agora ao mesmo tempo aqui, você verá o seguinte: a soma inferior aumenta, a soma superior diminui. E o que nós esperamos no limite dessa soma é justamente a área que nós procuramos. Só a título de curiosidade, o número encontrado aqui está como 10,12 para a soma inferior, 10,27 para a soma superior. E o número verdadeiro
é 10,2. Vamos mostrar aqui 10,2. Vejamos aqui os outros, ó. O verdadeiro é 10,2. Então, essa soma superior está descendo, né? Aqui já está em 10,27. Ela vai diminuir mais ainda. A tendência é ir para 10,2. A soma superior, ela vai aumentando. A tendência também é ir para 10,2. É sobre esse número aqui. Como é que nós devemos proceder para calcular o valor limite dessa soma? Aqui, nesse exemplo que nós colocamos aqui, a função no intervalo de 1 até 5 não assume valores negativos. Mas, na definição de soma integrada, na definição de integral, isso será livre. O que vocês verão depois é que há uma condição para que essa soma retorne uma área, que é no intervalo de integração, ou seja, no intervalo que a soma será integrada, a função não pode assumir valores negativos. Bom, vamos então pensar em uma situação genérica. Eu tenho uma função f de x, a função f de x está definida do ponto A até o ponto B, e eu tenho interesse de calcular a área da região que está sob a curva, acima do eixo x. Como que nós podemos proceder? Vocês acabaram de ver, usando o programa GeoGebra, a questão de soma inferior, soma superior. Qual que é a ideia? A ideia é que você reparta esse intervalo em uma quantidade que nós vamos chamar de n. A partir do momento que você estabeleceu esse número, você tem como descobrir qual que será o tamanho da base de cada um dos retângulos. Então, para isso, você basta pegar o ponto final menos o ponto inicial, dividido pela quantidade de partes que você quer. Bom, feito isso, então eu encontro esse número chamado ΔX. ΔX irá me dizer qual que é a medida da base desses retângulos. Pois bem, para você falar em soma superior, você vai levar em conta o seguinte: toda função contínua definida em um intervalo fechado, necessariamente ela tem máximo e mínimo. Então, esse máximo e esse mínimo existe, está em algum lugar. O que você pode fazer é pegar o ponto aqui de imagem máxima, e essa imagem máxima será, então, a altura do retângulo. Como você também pode pegar o ponto de imagem mínima, aí no caso seria essa aqui, e essa imagem mínima aí seria então a altura do retângulo. Mas vejam, isso é uma forma de você criar esses retângulos. Na verdade, não precisa, do ponto de vista teórico, não tem problema nenhum se você, por exemplo, pegar o ponto esquerdo, ou se você pegar o ponto direito, ou se pegar o ponto médio, ou se for um ponto aleatório. Pode ser de qualquer maneira. Eu só preciso de um ponto no intervalo AB. Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar que eu escolhi pegar o ponto que está à esquerda, por exemplo, à esquerda do intervalo. Então, à esquerda do intervalo, eu vou produzir, então, esse pequeno retângulo aqui. Eu vou calcular, então, depois a área desse retângulo. Como que eu calculo a área desse retângulo? Eu vou pegar, então, o ponto aqui, né, esse primeiro ponto aqui, eu vou chamar ele de x1, né, e vou calcular a área desse retângulo. Como é que será a área desse retângulo? Será a imagem desse x1, que vai funcionar como altura, multiplicada pela largura aqui, né, da base, pelo tamanho da base, que é ΔX. Então aqui eu coloquei ΔX. Mas, aí eu vou para o segundo retângulo. No segundo retângulo, daqui até aqui, eu escolhi aqui pegar a imagem do ponto à esquerda. Então isso seria assim. Pego a imagem aqui do ponto à esquerda, eu tenho esse retângulo. Agora, como é que eu calculo a área desse retângulo? Será a imagem desse pontinho aqui, que eu vou chamá-lo de x2, a imagem do x2 vai me dar a altura, vezes a medida da base. Então, será assim a imagem do x2 vezes a medida da base. E assim por diante, você fará até chegar no último aqui. Você vai pegar, pelo critério que nós estabelecemos, vamos pegar o ponto à esquerda, né? Esse aqui será um xn, e eu vou calcular a área desse retângulo que está aqui. Então, vai ficar assim, mais
depois mais f de xn vezes ΔX. Então, essa soma aqui não é igual aqui, é aproximada. Essa soma aqui me dá um valor aproximado da área que eu estou procurando. Eu estou errando? Claro que eu estou. Tem uma porção de áreas que não foram contadas que deveria ser contada. Tem coisas que não deveriam ser contadas e foi contada, né? Então eu estou errando. Agora, esse erro, ele tende a ser cada vez menor na medida em que eu aumento o tamanho do n. Consequentemente, aumentando o tamanho do n, o tamanho do ΔX vai diminuir, vai ficar cada vez menor. E com isso menor, e o fato da função ser contínua, eu tenho que o erro vai tender a zero. Mas então, essa soma aqui, nós podemos escrevê-la de forma condensada, assim, usando esse símbolo sigma. Aqui, nós vamos usar esse símbolo para representar o somatório, né? Ele é bem comum na literatura. Então, aqui você vai colocar, aqui é x1. Aqui você vai colocar, assim, o gerador da sua soma, né? Que seria um xi, para i variando de 1 até n. Ó, i variando de 1 até n. Quando i for 1, você está com essa parcela. Quando i for 2, vai ficar f de x2 vezes ΔX, você está com essa parcela. Quando for n, você está com essa parcela. E o que eu vou chamar de área, então, da região que está debaixo da curva, será, então, o valor limite, caso exista, dessa soma aqui, quando esse n for para infinito. Caso esse limite exista, nós dizemos que a função é integrável. E para o caso de funções contínuas, elas são integráveis. Então, basta que a função seja contínua para que esse limite aqui ele exista. Então, eu vou querer saber qual que será o valor do limite do somatório de f de xi vezes ΔX, quando i varia de 1 até n, com n tendendo a infinito. Eu quero saber esse limite. E aí, nós iremos dar um nome a esse limite aqui. Esse limite é um número. Eu poderia chamar esse limite de L? Poderia. Só que L não me diz muita coisa. Eu irei usar um símbolo que vai me ajudar a entender qual é a função que está sendo usada, qual é o intervalo onde essa integração está acontecendo, ok? Então, o símbolo que nós usamos é esse aqui. Esse símbolo aqui é um S, só que é um S esticado, né? É um S esticado, S de soma. Aqui você vai avisar onde começa o seu intervalo, onde termina o seu intervalo, e a função que você está usando ali, f de x dx. Isso aqui será por definição. Nós iremos definir esse símbolo aqui, irá representar essa soma. Então, onde aparecer esse símbolo aqui, naturalmente que ele está representando essa soma. E é interessante observar também uma coisa. Essa definição que eu estou colocando aqui não precisa necessariamente que a função seja não negativa. Ela pode assumir valores negativos. O que acontece quando a função assume valores negativos é que nessa soma aqui terá momentos em que as parcelas serão negativas. Então, você não vai só adicionar, tem momentos que você vai passar a subtrair. Então, o valor que você encontra quando a função muda de sinal não é necessariamente a área. Mas, se por acaso a função não mudar de sinal nesse intervalo, se ela for sempre positiva, o número que você encontra com esse limite é a área. Se ela for sempre negativo, o número que você encontrará será o oposto da área. Essa definição aqui tem algumas propriedades, mas antes de falarmos dessa propriedade, vamos falar do teorema fundamental do cálculo e como é que a gente faz para calcular esse limite. Depois vamos fazer dois exemplos falando sobre cálculo de área, usando essa ideia aqui, junto com o teorema fundamental do cálculo, e depois sim a gente volta e fala das propriedades. Para calcular o valor limite da soma superior
e da soma inferior, que geralmente em cursos de análise você mostra que as duas somas convergem para o mesmo valor, aqui nós só vamos discutir como é que nós encontramos o valor daquela soma. Para encontrar então aquele valor, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que se eu tenho uma função f pequena e essa função é uma função contínua, no intervalo fechado que começa em A e termina em B. E aqui eu estou supondo que f grande é uma primitiva de f pequena. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu derivar a função f grande, eu encontro a função f pequena. Isso quer dizer que é primitiva. Essa f grande é primitiva da f pequena. Então, se eu tenho uma função f grande que é primitiva da f pequena, esse limite aqui da soma, que é o que nós definimos por esse símbolo que nós passamos a utilizar então a partir de agora, ele pode ser calculado, ou seja, esse limite aqui pode ser calculado simplesmente calculando a diferença das imagens do B e do A, que são as extremidades do intervalo aqui onde está acontecendo a integração, através da função f grande, que é a primitiva da função f pequena. Ou seja, para você calcular o valor da soma integrada, para você calcular o valor da integral definida, que assim nós chamamos ela, você precisa conhecer uma primitiva e nessa primitiva você vai calcular a imagem do extremo superior menos calcular a imagem do extremo inferior. Com isso, nós conseguimos calcular o valor desse limite, e olha só que interessante, sem tocarmos a mão em limite. Não fazemos nenhum cálculo utilizando o limite. Eu encontro o valor do limite através dessa diferença. Vamos a um exemplo. Vamos considerar uma situação bem simples, uma função muito fácil de você trabalhar com ela. Y igual a x quadrado. Eu vou considerar y igual a x ao quadrado no intervalo que vai de 0 até 3. Eu quero saber qual é a área que está sob essa curva, acima do eixo x, abaixo da curva. Qual é o procedimento que nós temos que adotar? Aquela soma integrada que vocês viram seria isso aqui, ó, o limite da soma com i variando de 1 até n. Aí a função que aparecia aqui, a função agora é x ao quadrado. Então aqui ficaria xi ao quadrado vezes ΔX, que é o tamanho ali da base do retângulo. Isso aqui foi definido como sendo esse símbolo aqui. Esse aqui é muito mais amigável, é muito mais fácil a gente trabalhar com ele. Pois é, então, como é que eu calculo o valor desse limite? O que o teorema fundamental do cálculo está dizendo, esse primeiro teorema aqui, é que para fazer esse cálculo você precisa de uma primitiva para essa função x quadrado. Essa primitiva dessa função é muito simples. X ao cubo sobre 3, por exemplo, é uma primitiva dela. X ao cubo sobre 3 mais 5 também é primitiva dela. Você pode pegar qualquer primitiva dessa função. Então vamos colocar aqui a mais simples de todas, x ao cubo sobre 3. Isso aqui faz o papel do meu fzão de x. É a minha primitiva. Agora, essa primitiva aqui tem que ser aplicada no 3, menos, depois aplicada no 0. Vamos ver quanto é que dá? Aí nós escrevemos assim, ó. Vamos colocar aqui de 0 até 3. A gente coloca esse resultado dentro de um colchete. E o que você vai fazer aqui agora é substituir o x por 3, depois menos, substituir o x por 0. Fazendo isso, você encontrará assim, 3 ao cubo dividido por 3, menos 0 ao cubo dividido por 3. 3 ao cubo são 27, dividido por 3 dá 9. E essa aqui dá 0, então ficou 9 unidades de área. Se você for calcular o limite dessa soma aqui, você verá que os números ficarão cada vez mais perto de 9. A soma inferior irá subir, se aproximar de 9, e a soma superior irá descer, se aproximar também, né, do 9. Então, esse aqui é um exemplo onde você usa o teorema fundamental do cálculo para calcular o valor desse limite. Esse limite irá desaparecer.
nós praticamente não o escreveremos mais. Mas você não deve se esquecer jamais que esse símbolo aqui representa o limite de uma soma. A propósito, o próprio símbolo da integral é um S esticado. Esse S é de soma, ok? Bom, agora vamos dar uma olhada em uma ilustração produzida aqui pelo GeoGebra. Eu coloquei aqui essa função vermelha, que tem o gráfico vermelho, é a função y igual a x ao quadrado. E aí eu peguei aqui o intervalo de 0 até 3, no caso aqui eu estou dividindo em 4 partes. A soma aqui deu 5,91. Você se lembra de qual foi o resultado da integral? 9. Vejamos o que acontece quando você aumenta o tamanho do n. Você veja que os retângulos ficam tendo base cada vez menores, não é? O erro que você comete é também cada vez menor. Você pode chegar aqui no 100 e falar assim, bom, agora eu consegui encontrar o valor correto, eu não estou vendo nenhum erro aqui. Bom, não está vendo erro porque você está de muito longe. Se você chegar mais perto, você vê que você comete erro sim. E se você ainda olhar para o valor da soma inferior que está anotado aqui, se você olhar aqui, tem 8,87. O valor verdadeiro, o valor real, é 9. Então veja você como o que nós encontramos é, na verdade, um valor próximo. O valor limite é o 9. Se você trocar aqui soma inferior por soma superior, você vê que você está um pouquinho acima do 9. Então, a soma superior irá descer para 9, a tendência dela, né? Ela vai, tende a 9, e a soma, a outra soma, que é a soma inferior, ela vai subir para 9. Deixa eu tirar isso aqui, tá vendo? Pois bem, agora o meu problema aqui é calcular a área dessa região, que está abaixo da curva y igual a raiz de x, acima do eixo x. Como que nós vamos proceder? Note que essa função não assume valores negativos. Então, a soma integrada, a integral de a até b, no caso aqui, no caso de a até b, vai ser o quê? De 0 até 9. Então, no lugar desse a aqui é um 0, no lugar desse b aqui é um 9. De f de x agora é quem? É raiz de x. Isso aqui retorna a área. Por quê? Porque essa função não tem valores negativos no intervalo de 0 até 9. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, para eu calcular o limite dessa soma, eu preciso do quê? Eu preciso de uma primitiva. Eu preciso de uma primitiva para raiz quadrada de x. Agora, nós sabemos que primitiva de x elevado a r, a primitiva disso aqui, ou seja, a função que quando você derivar dará x elevado a r, é x elevado a r mais 1 dividido por r mais 1. E a única exigência aqui é que o r não seja menos 1. Mas note que raiz quadrada de x, eu posso escrevê-la assim, ó, 0 até 9 é integral, posso escrever assim, x elevado a 1 meio. Então, para você calcular a primitiva de x elevado a 1 meio, basta eu acrescentar 1 ao expoente e dividir por esse novo expoente, né? Ou seja, 1 meio mais 1. Então, ficará assim. Ficará assim, ó, x elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Isso que tem anotado aqui entre os colchetes é a primitiva. Então, isso aqui é o meu fzão de x. Agora, não se esqueça que pelo teorema fundamental do cálculo, o valor limite será calculado assim, com fzão de 9 menos fzão de 0. É a imagem através da função f grande do extremo superior menos a imagem do extremo inferior. Então, é costume a gente anotar esses dados aqui, o 0 e o 9, deixar eles aqui, ó. Aí ficará aqui um 0 aqui e um 9 aqui. Ok? Tem umas continhas para ser feito aqui dentro. Ó. 1 meio mais 1 dá 3 meios. Então ficaria assim. Isso aqui é igual a x
elevado a 3 meios dividido por 3 meios, isso variando de 0 a 9. Agora, x dividido por 3 meios vai dar 2 terços de x elevado a 3 meios, variando de 0 a 9. Bom, já tenho agora a forma simplificada da minha primitiva, 2 terços de x elevado a 3 meios. O que eu preciso agora? Nessa primitiva aqui, eu tenho que trocar o x pelo 9 e depois trocar o x pelo 0. Encontrar essa diferença e o valor encontrado será o limite da soma integrada, ou seja, será o valor da integral de 0 até 9. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou ficar com o seguinte, 2 terços de 9 elevado a 3 meios. O que eu estou fazendo aqui? Tirei o x, no lugar do x coloquei 9. Menos 2 terços de 0 elevado a 3 meios. O que eu fiz aqui agora? Tirei o x e coloquei 0. Entenda, isso aqui é o f de 9, menos isso aqui é o f de 0. Agora é só cálculo que você tem que fazer. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado, então ficará assim, 2 terços de 3 ao quadrado elevado a 3 meios, e a outra dá 0, né? 2 terços vezes 0 dá 0, não precisa escrever. Agora aqui os expoentes devem ser multiplicados. Quando você multiplica 2 por 3 meios, 2 por 3 meios, esse 2 cancela com esse 2, fica apenas o 3. Então esse 2 vai cancelar com esse 2, nós ficaremos com 2 terços de 3 elevado ao cubo. Agora, 3 elevado ao cubo dá 27, dividido por 3 dá 9, então ficou aqui 2 vezes 9, e 2 vezes 9 dá 18. Então são 18 unidades diárias. Então são 18 unidades diárias. Agora vamos modificar para o exemplo 2, para a função do exemplo 2. A função aqui já era a raiz quadrada de x. E vamos voltar esse n aqui para perto de 1 aqui. Eu vou agora colocar o b valendo 9, que era de 0 até 9. Vamos fazer um ajuste aqui na visualização. Clique e arrasta aqui, pronto, o 9. Está bem aqui o 9. Agora, observe aqui, eu estou com 14,84. O valor que nós encontramos como limite foi o 18. Então, se eu aumentar aqui agora a quantidade de partes que eu estou dividindo esse intervalo que vai de 0 até 9, você veja que o número vai aumentando. E a tendência desse número é ir para 18. A soma inferior, ela cresce para 18. Ela tende a 18. Enquanto que a soma superior, vamos desmarcar essa e marcar a outra, a soma superior, está vendo, está com um pouco a mais do que 18. O valor limite é 18. O que o teorema fundamental do cálculo permite é que você encontre esse valor limite. O limite da soma, tanto a inferior quanto a superior, nesse caso em particular aqui, é 18. Agora vamos às propriedades, né, que essa coisa que nós criamos chamada integral definida tem. Um professor, eu vi uma vez uma palestra interessante, chamando o professor Manfredo, lá do IMPA, falou algo que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte, que uma definição, ela só tem sentido se ela estiver prenha de muitos resultados, de muitas propriedades, de muitos teoremas, não é? Então vamos ver o que é que nós temos de propriedade para essa integral definida, né? Que é o valor limite da soma integrada. Bom, primeira coisa, essas propriedades aqui, essas duas primeiras aqui, elas seguem diretamente da definição. São propriedades de limite. Aqui, se você tiver com f mais g lá dentro daquele limite,
O ΔX pode distribuir, depois a soma é uma soma finita, também pode distribuir, e uma vez que cada uma dessas funções aqui for... E uma vez que essas funções sejam funções contínuas, logicamente que o limite existe para as duas parcelas e você pode separar. Então, a integral da soma fica sendo, então, a soma das integrais. E o mesmo acontece no caso de ter uma constante multiplicando a função. A constante pode ser colocada em evidência, depois ela pode sair do limite, e no final das contas você tem essa propriedade aqui. É como se essa constante pudesse movimentar, ela sai e ela entra à vontade dentro aqui da integral definida. E eu não vou escrever essas demonstrações, mas deixo como sugestão para vocês tentar escrever isso aí, formalizar isso aí, não é difícil não. Essa outra aqui, se você olhar a geometria do que você tem para a integral, você vê que ela é também bem tranquila. O que ela fala é o seguinte: você está integrando de A até B, e se você pegar um C no meio desse intervalo AB, você pode calcular essa integral do A até B, calculando primeiro a integral do A até C, aí você obteria um número que seria relacionado com essa parte vermelha. Esse número, na verdade, seria a área dessa parte de cima menos a área da parte de baixo. E depois adicionar com a integral de C até B, que seria um número relacionado com essa parte verde. A rigor seria a área dessa parte de cima e menos a área dessa parte de baixo. Eu coloquei de propósito uma função assumindo valores negativos, para você não achar que as funções são todas positivas ou são não negativas. Elas podem sim assumir valores negativos. Então você tem que ficar atento. O fato de você encontrar um valor negativo para uma integral não significa que você errou essa integral. Você errou se você estiver integrando uma função que não assume valor negativo. Aí você encontra um valor negativo, aí está errado. Agora, o fato da integral dar negativo não significa dizer que está errado, não. Ela pode dar negativo, sim. Dará negativo todas as vezes que a área da região que está abaixo do eixo X, entre o gráfico e o eixo horizontal, se ele tiver área maior do que a parte de cima, ela vai ser negativa. Uma outra propriedade, aqui a quarta propriedade, ela fala que quando você integra de A até A, você encontra zero, ou seja, integral de 1 até 1, de 2 até 2, de 3 até 3, é zero. E essa quinta diz que se você inverter os limites de integração, o sinal da integral muda. Se você está integrando, por exemplo, integral de 1 até 5 de x vezes raiz de x. Se você inverter isso aqui e escrever integral de 5 até 1 de x raiz de x, o que acontece é que o sinal aqui agora muda. Inverte o sinal se você inverter os extremos de integração. A prova disso aqui, desse 4 e desse 5, usa esse 3. Também vou deixar que vocês pensem aí como é que nós podemos mostrar aquilo ali. Mas, independente se você aceitará o desafio ou não de mostrar que essas propriedades são verdadeiras, é interessante que você saiba delas, saiba o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Ok? Antes de mais nada, não está na lista de propriedades aqui separar produto de funções. Ou seja, em momento nenhum nós falamos que se você estiver integrando um produto, que você pode integrar uma função, depois integrar outra função. Isso não faz parte das propriedades de integrais. Então, por favor, não faça isso. Outra coisa que você não pode também é separar na divisão. E nós não colocamos nenhuma propriedade aqui que diga que você pode integrar em cima e integrar embaixo separadamente. Essas coisas são diferentes. Não pode fazer isso aqui. Ok?